Pouco antes do início do jogo, o jogador branco 11 está gravemente ferido de uma forma que não consegue jogar. Decisão correta? Isso. Ó, para ficar fácil a questão. Ô, Francis, quantos atletas você tem lá no seu time? 16. E quantos você leva pro jogo? 16. Tá, e vamos supor que na súmula de jogo, nesse torneio que você vai jogar na intermédia, Abre ali pro Marcos. só pode ser 14. O que você faz? Você leva os 16 ou você só leva os 14? Eu levo os 14, mas eu tenho 3 goleiros, né? Então eu tiro um goleiro e normalmente um ponta ou então um armador mais fraco. Tá, mas lá na intermédia, você vai jogar amanhã um jogo e vale vaga na intermédia. Certo. Lá nesse jogo, são 14 atletas. Inscritos. Inscritos. Você vai levar os 14 atletas? Levo os 16. Levo os 16. Você leva 16 e aí levo se tiver que 16. fazer o corte, você faz ali na hora. Faço na hora. Tá. Ô, Alisson, como é que você faz aí? Quantos atletas você tem no seu time? A nossa equipe, normalmente a gente monta com 14 jogadores aqui. Masculino, adulto. E você leva 14 por jogo, então? Normalmente a gente leva os 14. Tá. Ô, Fabiane, se o seu jogador no aquecimento ali, ele vai e ele machuca antes do aquecimento. E aí, o que você vai fazer? Jogar com um jogador a menos? Se ele já tá na súmula, joga um jogador a menos. Joga um jogador a menos? Joga um jogador a menos, Alisson? Não, se não tem como inscrever outro jogador no lugar, você tem que deixar ele no banco e colocar um outro jogador no lugar dele em quadro, né? Ô, Fabiane, esse jogador, ele se machucou antes do jogo começar, né? E a súmula tá pronta. Independente, vamos supor que, independente da súmula esteja... Não importa se a súmula tá pronta ou não. Ele se machucou antes de começar o jogo, né? Você vai ter que jogar com um jogador a menos ou não? Eu acho que eu deixaria ele no banco e jogaria com... Colocaria outro no lugar do banco mesmo. Ô, Franz, como que você resolve essa questão? Eu acho que você pode fazer a troca e o juiz faz a análise, anota na súmula. Que houve o acidente, ou lesionou e houve a troca com o jogador que já esteja inscrito no campeonato. Eu acho que isso pode fazer. Fabiane, ou seja, seria a C aí. Letra C? Isso. Fabiane, Oi. se o jogador se machucar antes do jogo, você vai ficar com um jogador a menos na partida ou não? No início, pouco antes do início do jogo, o jogador branco está gravemente ferido e não consegue jogar. Decisão correta. Eu acho que jogaria com um jogador a menos. Na minha opinião, né? Tá. Ô, Alisson, e aí, joga com um jogador a menos ou não? Olha, Joga com um jogador a menos? não, você pode substituir e colocar outro lugar, né? Agora, se a regra permite você fazer uma troca de jogador na súmula de jogo, aí você tiver jogadores a mais, você pode escrever outro no lugar, né? Antes do início da partida. Agora, se não puder fazer a troca, aí você deixa esse jogador lesionado no banco de reserva e coloca outro no lugar. Eu acho que normalmente no campeonato você escreve mais de 14 jogadores. Você não escreve só os 14, né? Até mesmo para caso isso acontecer. Tá. Então, Aqui no nosso campeonato aqui é os 14 que vai na ficha mesmo. Não pode escrever. Aqui também são os 14 que não pode escrever mais. Isso. Então, beleza. Essa pergunta ela é muito importante porque tem várias situações que podem acontecer. Primeira situação. Geralmente, dependendo do campeonato que a gente vai jogar, a gente pode escrever 14, 20 atletas, 30 atletas, ok? A minha equipe é composta por esses 30 atletas. Só que durante o jogo, durante uma partida, geralmente eu posso escrever 14 ou eu posso escrever 16, ok? Pelas regras oficiais, são 14, beleza?
Mas em algumas competições você pode escrever 16, 18 e assim por diante, ali na súmula de jogo, certo? E aí, a pergunta é, o jogador se machucou antes de começar o jogo, e você já relacionou os 14 atletas para o jogo. Vamos supor que seja 14, que é o de acordo com a regra do jogo. Você colocou 14 pessoas lá na súmula, e aí eles estão aquecendo, e aí o cara foi fazer um arremesso, cara, ele sentiu o ombro e não vai conseguir jogar. Deslocou o ombro lá, né? A minha pergunta é, você pode substituir esse jogador antes de começar o jogo? Pode, pode. Por que pode? Ah, Adriano, mas eu já escrevi, o árbitro já escreveu na súmula de jogo. Cara, não tem problema que ele escreveu na súmula de jogo. Se o atleta se machucar antes de começar a partida, olha aqui pra mim, antes de começar a partida, você pode substituir ele, certo? E aí você pega outra pessoa lá que você tem, pega a documentação dele, apresenta para a arbitragem e fala assim, ó, eu vou trocar esse jogador. Ah, a gente já escreveu na súmula. Não tem problema. Eles vão escrever lá na ocorrência ou eles vão fazer o quê? Passar a súmula limpo, certo? Agora, vamos supor que o jogo já começou e ele se machucou com 1 segundo de jogo. Aí, meu, já era. Acabou. Vai ter que ficar com um jogador a menos até o final da partida. Beleza? Agora, se isso foi antes de começar o jogo, ótimo. Não tem problema. Ótimo não. É foda tudo, mas você vai poder o quê? Substituir por outro jogador, certo? Então a minha sacada aqui que eu falo pra vocês é o seguinte, igual o Francis lá, no jogo do Francis ele vai escrever 14 atletas, só que ele tem 16 no time dele, então ele faz o quê? Ele leva os 16 atletas pro jogo, entendeu? Porque se alguém se machucar antes do jogo, né, ele pode o quê? Substituir o jogador por outro jogador. Ah, vamos supor que a galera vai de carro, vai 5 carros lá pro jogo. Vamos supor que um dos carros